Voltando do intervalo e começando mais um Conexão Move hoje muito especial, internacional, direto da terra do tio Sam, lá junto dos Alligators, em Orlando, na Flórida, minha querida amiga, médica, pesquisadora, speaker TEDx, Maíra Loeski. Maíra, bem-vinda ao Move. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que estão assistindo. Para mim é uma enorme alegria em poder dividir um pouquinho com vocês aí do que eu faço, das coisas que a gente vê e do que a gente acredita. Muito obrigada. Nosso papo hoje vai correr falando de tecnologia e medicina. Mas para a gente começar, é primeiro entender quem é a Maíra, né? Médica, pesquisadora e que de repente está imersa no ensino médico usando tecnologias. Como você chegou até esse meio da tecnologia e da inovação na medicina, Maíra? Perfeito, Cris. Então, eu sou médica, médica de família e comunidade, e desde a época de faculdade eu sempre tive muito interesse, né, na área tecnológica e principalmente na área de ensino, em como a gente aprendia medicina naquela época. Né? Para vocês terem uma noção, quando eu aprendi medicina, nós tínhamos um contato direto com o paciente, mas nós não éramos preparados para aquilo antes. Então, o seu primeiro contato era diretamente com o paciente para fazer um procedimento. E eu percebia naquela época, mesmo como aluna, que isso podia ser diferente. E com o tempo, após eu terminar a faculdade, eu comecei a conhecer algo que se chama simulação clínica. O que é a simulação? É uma técnica de ensino onde você coloca os estudantes, e aqui não é só medicina, aqui entra enfermagem, Uhum. odontologia, todas as áreas de saúde, imersos em situações que são situações reais, em um ambiente que é como se fosse um laboratório, aonde há, na maioria das vezes, esse simulador, que podem ser Hum, robôs, são robôs, que eles conseguem mimetizar as funções e as reações humanas. que Então, são bacana. robôs que conseguem, você consegue auscultar o coração, você consegue fazer procedimentos, e é muito mais seguro para o paciente ter um profissional formado dessa forma. Então, você consegue preparar ele para que ele faça procedimentos muitas vezes, quantas vezes forem necessários, até adquirir uma segurança para que depois entre em contato com o paciente, né. Então pensando na segurança do paciente é que esses procedimentos, né, começaram a aparecer, né, cada vez mais e simuladores mais Uhum. incríveis, robôs mais incríveis, e foi aí que começou, né, esse pontinho, né, de interesse que eu tive e eu comecei a minha carreira acadêmica, né, professora de medicina há 14 anos, e eu comecei exatamente trabalhando com essa área em laboratório de simulação. E com o tempo, eu comecei a me interessar que nós conseguíssemos desenvolver isso no Brasil, porque todos esses Legal. simuladores, não apenas robôs, mas simuladores também Uhum. digitais, como programas de computador, todos vinham de fora. E eram equipamentos muito caros para as universidades brasileiras conseguirem adquirir. Então eu comecei a montar um grupo que era multidisciplinar, então haviam médicos, engenheiros, haviam desenhistas, designers, e nós começamos a fazer simuladores no Brasil. Então foi aí que começou toda essa Ó, questão da tecnologia. Então nós começamos a inventar, inclusive a depositar e conseguimos patentes disso, de aparelhos que ensinam hoje médicos e outros profissionais de saúde, né, a como, né, se preparar com habilidades melhores para atender o público. então espera aí que eu ainda preciso fazer uma correção na minha apresentação. Além de tudo isso, empreendedora, quase startupeira, né? Porque Quase isso tudo é um, startupeira. é um negócio. No final das contas, quando você começa a produzir também, né, a tecnologia, porque isso vai ter que ter um comércio, né? Sim, com Né? certeza, Então, com quando vocês certeza. começaram, quando vocês começaram esse drive, o Maíra já estava com isso, falou, ah, beleza, acho que aqui a gente vai construir um negócio, vamos seguir daqui, como é que foi? Então, nós começamos isso junto, inclusive junto à universidade, e fizemos os primeiros protótipos. Inclusive, uma das patentes saiu semana passada, né, de um Ah, protótipo. parabéns! A gente sabe como no Brasil às vezes demora todo esse processo, né, para a gente conseguir fazer com que a patente saia. Por isso eu até falo para as pessoas que estão assistindo e tenham as suas ideias, as patentes não desistam, demora, mas dá certo, né? E a partir desse momento, daí a gente vai estudar viabilizar isso com empresas ou na questão de Uhum, produção. Então, isso é uma coisa que sempre nossa, foi para mim sempre um drive, algo que eu sempre quis fazer. E, ultimamente, o que eu venho mais trabalhando, na verdade, continua dentro da simulação, uhum. mas é um passo além, é com realidade Opa! virtual.
Então, Conte tudo para nós. Então, eu venho trabalhando junto com uma empresa grande que trabalha com realidade virtual e é um produto que vai sair em breve. Nós criamos uma plataforma como se fosse um metaverso, onde é Uhum, um hospital virtual. E nesse que hospital você bacana. tem os pacientes e você consegue fazer com que os estudantes ou mesmo os médicos atendam pacientes. Então, hoje você Olha, consegue, por exemplo, criar um paciente virtual com o qual você pode conversar, fazer história médica, fazer o exame, pedir exames e discutir isso. Isso é super importante, né? Não é a única plataforma, existem muitas plataformas. Aqui nos uhum, Estados Unidos existem dezenas de plataformas, principalmente focadas em atendimento de emergência. Então, atendimentos de emergência N, desde uma parada cardíaca, atendimentos de trauma, como um acidente. E eu acredito que a nova vertente da educação é a questão da realidade virtual, né? Você utilizando óculos uhum, ou mesmo a realidade aumentada, né? Onde você pode usar o seu próprio celular, né? Para poder aumentar, colocar outros elementos, sim. né? Naquela tua realidade. E isso da mesma forma que toda essa questão da simulação, da indústria da simulação, ela vem trazer mais segurança para o paciente, porque vem trazer profissionais mais bem preparados, mas ela também tem um outro detalhe importante que faz com que você chegue em muitos lugares ao mesmo tempo, com uma tecnologia virtual, né? Eu posso estar aqui hoje treinando alguém que está lá, por exemplo, na Itália, lá no Japão. Eles podem se conversar e atender ao mesmo tempo. Então, você consegue uma conexão que é algo que antes era inimaginável. É verdade. E nesse caminho do educar com a tecnologia, o quanto que você vê, Maíra, hoje, a gente conhece, você é professor, eu sou professor, dentro de uma escola de medicina, é, a importância da gente trazer essas tecnologias, né, essas ferramentas para a grade curricular na formação de quem já está, mas também de quem está começando a medicina, a odontologia, a biomedicina que seja, né, fisioterapia, trazer tudo isso para a área da saúde, porque ainda são poucos lugares, poucas universidades que discutem inovação, empreendedorismo e as tecnologias, né? Como que você vê isso agora? Você já teve a experiência aqui no Brasil, agora está tendo a experiência aí nos Estados Unidos. Eu acredito que é extremamente importante para que todos os ambientes que sejam universitários, e aqui eu não estou falando só da área de saúde, óbvio, Uhum. é a nossa área, mas em todas as outras áreas que privilegiem e prestem atenção na importância disso de ensinar para os seus alunos. Eu não consigo imaginar hoje um curso que seja de medicina, de enfermagem, de odonto, ou de outras áreas também, que não ensinem para que seus alunos tenham a habilidade de lidar, por exemplo, hoje que a gente vem conversando muito com a inteligência artificial, isso é uma realidade Sim. no nosso dia a dia, isso vai aumentar. Na área de saúde, que não discutam a importância da telemedicina e das regulamentações, da importância de você utilizar isso. Não discutam a importância de você conseguir, por exemplo, saber o que é um banco de dados eletrônico, extrair dali informações que Uhum. você pode, inclusive, usando machine learning, inteligência artificial, cruzar e trazer possibilidades de diagnóstico ou de, né, de prevenção para o seu paciente. Isso não adianta eu esperar que o aluno saia da faculdade e daí Pois que ele é. comece. Não, isso tem que ser ensinado durante o curso, né? Então, é importante que a gente tenha cadeiras que mostrem isso e mostrem também a questão do empreendedorismo. Todos os profissionais hoje em dia precisam ser preparados para você ser um gestor, para você ser um empreendedor. Não tem mais aquilo, eu vou ficar esperando para que aquela tecnologia chegue aqui, eu consiga usar. Depois eu faço uma especialização, não sei o que, você só está Não. aumentando tua curva de aprendizado, né? Eu acho que a pandemia também mostrou isso muito para todos Uhum. nós, como a velocidade da tecnologia, como ela acelera a cada ano. Então não dá para ficar esperando. Se eu for esperar para conseguir uma tecnologia de fora, para conseguir formar pessoas assim que é uma massa crítica, pessoas que conseguem mexer com ela, eu já estou muito atrás. Quando essas pessoas É estiverem verdade. formadas, eu já tenho um outro tipo de tecnologia. Então é importante que a gente pense, inclusive, daquelas pessoas que são empreendedoras, que querem fazer Uhum. diferente, que querem inovar e que a gente dê a devida importância e atenção para elas, A gente durante todo precisa esse criar processo esses de espaços, formação. né? Precisa criar esses E espaços na universidade, né? O interessado ele precisa ter o caminho, precisa ter o espaço. Mas eu acho que é responsabilidade também a trilha da tecnologia. Você falou tudo, né? Não dá mais, a coisa já está aí. E desse monte de instrumentos que a gente tem, o que você está trabalhando e produzindo, o que você destacaria assim que hoje está
né? Não é hype. A gente sabe, ele vê uma experiência do metaverso, mas a gente precisa, né, ter um chart, mas tem cirurgia robótica, tem outras coisas que já estão sendo utilizadas na prática clínica. O que que você está vendo, principalmente nessa tua imersão nos Estados Unidos, né, que a gente já pode falar, ó, isso aqui é legal e já dá para usar, precisa saber. A cirurgia robótica, para quem trabalha com cirurgia, ela vem aumentando assim, numa velocidade absurda, né? Então, hoje os próprios programas de cirurgia, né, assim como antigamente, né, era algo a mais, você fazia uma cirurgia laparoscópica, hoje é algo a mais, mas vai ser uma coisa do dia a dia, né? O uso, por exemplo, o ensino de certos tipos de habilidade, como ultrassonografia para os alunos, desde o começo, é uma coisa necessária. A utilização, inclusive, de realidade virtual, né? Não tem como a gente pensar, não, eu vou pensar num currículo, é algo, e não vou pensar, não vou utilizar. Não, ela é já uma realidade para a gente utilizar Uhum, no dia a dia. Ela vem aumentando, hoje em dia a realidade virtual já vem trazendo o que a gente chama de controle áptico, que na verdade é a sensação, logo logo a gente vai ter luvas, já existem alguns protótipos, e a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, né, percebam sensações. Então é algo que a gente realmente não pode pensar em não colocar, né? E isso é. e a questão da abertura para inovação dentro aí dos cursos das universidades. Para a gente materializar um exemplo desse, a gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, de um pessoal aí que fez alguma coisa para oftalmo. Conta para a gente rapidinho aí esse case, porque eu achei que ele é bem legal. Então, tenho colegas, né, que trabalham aqui em Miami, bem pertinho de Orlando, aonde o que que eles fizeram? Todo mundo aqui já foi no oftalmologista, já passou por aquelas diversas maquininhas, né, você coloca o rosto lá, avalia a pressão ocular, avalia, né, conforme, né, o teu campo visual, e ele teve uma brilhante ideia de pegar um óculos de realidade virtual e conseguir analisar nele esses mesmos exames. Olha aí. Né, e veja que ideia brilhante, né, e com essa ideia já conseguiu criar uma startup super bem reconhecida, né, que está subindo, né, que tem um monte de gente, né, colocando ali, né, valor. Então veja, é uma ideia Captou quanto? pequena, Você falou que ele captou 30 quanto? milhões, 30 milhões, É, coisa 30 boa. dólares ainda, É, gente, 30 milhões de dólares. né, e veja, é uma ideia que resolvia um problema simples, e Uhum. ela, né, foi capitaneada. E aí está um outro ponto legal, Cris, da gente falar. Nós precisamos quebrar aquele paradigma que nós temos nas universidades, que a empresa e a indústria está desse lado e a universidade está É, desse. sem dúvida. Não tem como sem a gente não trabalhar juntos, porque daí você Junto. não cria velocidade para conseguir produzir. Então é algo que toda a educação, né, superior brasileira, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma e trazer as empresas, as indústrias para trabalhar juntamente. Não, sem dúvida. Ó, você vê como passa rápido, eu te falei, né? Já tá quase no finalzinho, né? Então, para a gente ir amarrando, indo para o fim, necessário, urgente, sem dúvida nenhuma, a gente discutir, não só discutir, mas ter isso tudo, a tecnologia à disposição do ensino médico. Que conselho você deixaria, e aí vamos focar aqui no nosso ambiente, para os alunos que vão assistir isso aqui e estão entrando na medicina e que de repente ainda não se atentaram para isso para a importância do tema que a gente está tratando hoje? É, é muito fácil quando a gente entra no curso, seja medicina, seja, né, outros cursos, a gente achar que só aquele é o nosso único mundinho, né? Só aqueles dos livros do que a gente está avaliando ali. Não tem hoje como você não ter conhecimento digital, não ter conhecimento de tecnologia, seja a área que você escolher, né. Então, o que eu sempre digo, busquem ao longo da sua formação também criar conhecimento, fazer contatos com pessoas de outras áreas, de outros Uhum. cursos, geralmente dos cursos, né, politécnica, a gente entra em engenharias que a gente fica tão afastado, comece a reunir, recursos, façam network com pessoas, né, procurem descobrir o que que tem de mais avançado e façam isso ao longo da faculdade, não esperem você terminar a faculdade para começar a correr atrás disso. Sensacional. Então, a piazada tem que correr atrás, a tecnologia está aí, mas a gente precisa saber utilizar. Nem Com tudo que está certeza. aí vai ser aplicável e a gente precisa peneirar e saber aplicar. E para os nossos gestores, né, mais do que urgente, uma reflexão, uma modernização em todo o nosso jeito, não só o jeito, mas no conteúdo que a gente está levando para Sim, dentro da universidade. No resto é história, né, Maíra? É mercado, com é certeza. pensar no drive de fazer negócio também, porque também é bom, né? Sim, com certeza. E é isso que vai fazer com que a gente aumente a velocidade,
da próprio desenvolvimento de tecnologia, né, desenvolvimento de inovações e capacitar mais gente, né, abrir chance para que Uhum. mais pessoas sejam capacitadas pra ir muito além. Então, eu acredito que é isso, Cris. Sensacional. Não temos tempo para mais nada, é muito curto. Nós vamos fazer mais isso aqui, porque é muito bom. Acho que a gente pode fazer uma live depois pela BSS. Eu acho que fica bem bacana também. Perfeito. Maíra, olha, muito obrigado aí pelo seu tempo, por atender ao pedido tão prontamente. Eu fiquei muito feliz aí desse bate-papo. Voltaremos a conversar, Com beleza? certeza, e eu que agradeço. Um abraço. Vou chamar um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro bloco do Move desse sábado. É rapidinho, a gente vai e já volta.